Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para falar sobre os embargos de execução. Então nós tivemos a aula sobre embargos de execução, sobre consignação e pagamento, e hoje a gente vai resolver duas questões, uma sobre embargos e outra sobre consignação e pagamento, ok? Vamos lá. A questão sobre embargos de execução fala o seguinte, está naquele caso lá, aquele arquivo casos 4, beleza? Nesse arquivo casos 4 vai ter embargo de execução e vai ter duas de consignação e pagamento. Vamos falar sobre esse primeiro de embargo e depois sobre o primeiro de ação e consignação. Vamos lá. Carlos da Silva ingressou com reclamação trabalhista contra a empresa HL Fardamentos e obteve êxito, sendo a empresa condenada pelo juiz da primeira vara do trabalho de Juazeiro da Bahia a pagar as verbas rescisórias e fazer depósito das parcelas do FGTS do período contratual e da multa de 40%. Em fase de liquidação, apurou-se o valor de R$ 12.000, sendo 5.000 de parcelas rescisórias e 7.000 de FGTS e multa de 40%. Citada para cumprir a sentença, o proprietário da executada procurou seu escritor informando que efetuou o depósito de R$ 5.000 na conta do ex-empregado e apresentou outros 4 comprovantes de depósitos que foram feitos na conta do FGTS do empregado no curso do processo, mas teve bens de sua empresa penhorados pelo oficial de justiça. Finaliza a questão falando assim, tome as medidas pertinentes cabíveis para defender os interesses do seu cliente, apresentando a peça adequada. Vamos lá. Pessoal, vale a pena reprisar só uma parte desse procedimento final, dessa fase final do processo. A gente passou a fase de conhecimento, você viu lá que Carlos obteve êxito contra a empresa HL Fardamentos, lá correndo na primeira vara de trabalho da nossa querida Juazeiro, terra de pessoas amadas lá. E aí a gente teve a condenação em verbas rescisórias e parcela do FGTS e multa de 40%. Então, pessoal, a gente teve, por outro lado, o empregador sendo citado. A gente lembra agora que na fase de liquidação, vocês ainda vão estudar, né, em processo de trabalho 2, mas eu já antecipo para vocês, na fase de liquidação, vão ser elaborados os cálculos, a parte autora apresenta os cálculos, a parte ré é intimada, depois, se a parte ré impugnar os cálculos, vai para o calculista do juízo e o calculista do juízo vai apurar os cálculos lá. Beleza. Um prazo de 8 diazinho aí, corre beleza. Se o valor for muito alto de contribuição previdenciária, a União pode até ser intimada a se manifestar. E depois de ultrapassar essa fase de liquidação, o juiz vai homologar os cálculos, vai dizer, os cálculos estão ok, legal, massa, joia. Então vai homologar os cálculos. Então, homologados os cálculos, a gente vai intimar a parte ré para que ela se manifeste, para que ela pague no prazo de 48 horas. Prazo curtinho, 48 horas. E se ela não pagar nesse prazo de 48 horas, esse prazo curtinho, a gente vai ter a penhora de bens. Beleza? Miguel, essas intimações veicula através do advogado, salvo se a parte estiver sob o manto do juiz postulante, a parte executada e ou a parte autora estiverem pelas próprias razões, utilizando o seu direito de postular em juízo sem acompanhamento de advogado, aí sim a gente vai ter a intimação pessoal lá, vai o AR lá para a parte autora. Tomar cuidado só com isso aí, tá certo? Normalmente se fazem as veiculações no Diário Oficial e fica tudo ok. Tomar só cuidado com isso aí para não ter nenhum prejuízo. Bom, no nosso caso aqui, primeiro a gente vai ver que o juízo executório é o juízo onde correu a ação de consignação, onde correu a ação de conhecimento. Vejam vocês que aqui nós vamos ter também uma fase de cumprimento de sentença. Não vai ser uma fase de execução. Não vai ser um processo de execução, vai ser uma fase de execução, uma fase executória. Ou que o CPC hoje em dia fala de fase de cumprimento de sentença, mas não está errado em falar que é fase de execução. Mas diferentemente de um processo de execução, a CLT traz como citação do executado, equivocadamente,
deveria ser intimação do executado, vez que o processo civil anteriormente, ele tratava, distinguia o processo de execução do processo de conhecimento. O processo de execução era um novo processo, não nessa configuração, nesse formato que nós temos hoje. O que se chama de processo de execução é o processo em que vai se executar um título extrajudicial. O título, aquele título judicial ali, que a gente vai pedir o cumprimento de sentença. Um título executivo judicial, se for da seara criminal, ele vai ser executado na seara civil. Pode, mas é um título que vai ser executado em um processo executório. O que a gente está falando aqui é um título judicial que está sendo executado, mas na mesma lide, no mesmo processo. Por isso que a gente fala que é uma fase, não é um outro processo. Então, entendo essa citação que a CLT traz como intimação, porque se a parte estiver acompanhada de advogado, quem vai ser intimado vai ser o advogado ali. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai dirigir a nossa petição ao próprio juiz que está cuidando o juiz da primeira vara do trabalho de Juazeiro da Bahia. Bom, e aí, quem vai embargar a execução, quem vai apresentar esses embargos à execução, vai ser a empresa HL Fardamentos. Olha só, a CLT traz o nome embargos à execução. O CPC, segundo o artigo 523, ele fala o 525, desculpem, ele fala de impugnação à execução. E o legislador reservou o termo embargos à execução lá para os processos em que há, na verdade, um processo de execução. Não aqui em que há uma fase de cumprimento de sentença. Tá bom? Então, mas a gente utiliza esse termo embargos à execução. Só um adendo aí. Bom, então, a HL Fardamentos vai precisar qualificar, Miguel? Não, porque lembra que é uma fase de cumprimento de sentença, então nós vamos ter apenas, então somente o quê? Vamos ter um pedido de continuidade e a gente vai ter embargo de execução, vai ser HL Fardamentos já devidamente qualificado nos autos do processo epígrafe, vem por seu advogado apresentar ou opor embargos à execução. Legal, pessoal? Embargos à execução proposta por Carlos da Silva. Massa. Vamos lá, vamos relatar rapidamente, sucintamente, dos fatos e fundamentos jurídicos. Vai dizer dos fatos, vamos dizer que houve a penhora dos valores, as partes tiveram uma lide e que houve a execução e a penhora do valor de R$2.000. E não obstante a parte ré já ter pago esses valores, houve a penhora de bens. Então a gente vai relatar apenas então somente que houve a condenação, qual foi o valor da condenação, R$12.000, foi 5.000 a título de parcelas rescisórias e 7.000 a título de FGTS e multa de 40%. E a gente vai dizer que o oficial de justiça penhorou bens da empresa, não obstante já ter sido paga a execução, quitada a execução. E aí nos fundamentos jurídicos a gente vai informar que a parte ré, a parte embargante, a parte executada pagou, adimpliu os valores a que foi condenado mediante depósito de R$5.000 na conta do ex-empregado e os R$7.000 a título de FGTS e multa de 40% foram pagos diretamente na conta do FGTS do empregado. Então houve o adimplemento. Isso aí é que nós chamamos de causa extintiva do direito do exequente, porque houve o pagamento, o adimplemento total do débito. Tá certo, pessoal? Então a gente vai, como se costuma dizer, matar a execução aí de cara. Vejam vocês que a gente com essas provas, a gente já pode dizer que houve de fato uma prova pré-constituída no processo, tá bom?
Então essa prova pré-constituída é que vai nos possibilitar, nos garantir que o juiz vai acolher a nossa tese aí. Então, fatos e fundamentos jurídicos, a gente vai aplicar a lei aí ao processo, ao fato, tá bom? Vai alegar que houve o adimplemento integral e vai fazer alguns pedidos aí legais. Primeiro, a gente vai pedir que sejam declaradas nulas, declarada nula a penhora, porque é claramente indevida. Segundo, a gente vai pedir que sejam liberados os bens, caso os bens tenham sido apreendidos, certo? Tomados os bens, a gente vai pedir a liberação, não é o caso dos autos aqui. Os autos só relata que houve uma penhora, não fala que houve um bloqueio dos bens, tá certo, galera? Depois a gente vai pedir que seja declarado quitada a execução e vai pedir a extinção da execução. Por quê, Miguel? Porque olha só, se a gente já pagou, se nós já pagamos a execução, adimplimos integralmente a execução, não há que se falar em valor a ser pago ainda, um resíduo a ser pago. A gente já pagou tudo, então a gente vai pedir que seja declarado o adimplemento da execução, da obrigação de pagar e que, por conseguinte, seja extinto o processo com resolução no mérito em face do total adimplemento da execução. Tá certo, pessoal? Então a gente vai matar o processo. Vejam vocês que a própria CLT ela fala em que na execução, a parte, nos embargos de execução, a parte só vai poder alegar quitação ou novação, né? Que a gente falou na aula lá. Artigo 854, aí, parágrafo 1º, ele fala claramente: a matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou pressão da dívida. Então, no nosso caso aqui, a gente vai falar sobre a quitação. Beleza, pessoal? A gente fala que consubstancia, fundamenta aí no 884, parágrafo 1º. Beleza? Então, embargo, execução, tudo ok. A ação de consignação e pagamento, ela fala assim, ó: Juarez Cândido, português, solteiro, passaporte número tal, residente domiciliado, a Rua Boa, número 15, Centro, Salvador, Bahia, CEP tal. Trabalhava como arquiteto na empresa Luz, Luz do Céu Limitado, das 8 às 18 horas, de segunda a sexta, desde 4 de fevereiro de 2017, onde recebia a importância de R$4.000. Por conta da crise econômica, a empresa resolveu despedir Juarez em 30 de janeiro de 2019 e, de comum acordo, agendar a rescisão na Delegacia do Trabalho para 3 de fevereiro de 2019, quando seriam pagas as seguintes verbas, e ele discrimina as verbas: aviso pré-indenizado, 4.800, salário de janeiro de 2019, 4.000, férias integrais de 2018 e 2019, mais um terço, R$5.333, férias proporcionais, 1/12, 2018 e 2019, mais um terço, no valor de R$444,44. E aí, a gente vai ter também 13º proporcional, 2/12 de 2019, no valor de R$666,66. FGTS R$3.840, multa de 40%, R$1.536. Beleza? Houve discriminação. Entre mentes, Juarez morreu em 2 de fevereiro de 2019 e a empresa foi procurada pelas seguintes pessoas, dizendo-se legítimas para receber as parcelas decisórias. Carla Mendes, qualifica Carla Mendes, dizendo-se companheira do falecido, nosso querido português, e João Cândido, ele vem qualificar e vai dizer que ele comprovou ser irmão do falecido e são órfãos de pai e mãe, então seria o único herdeiro, cada um se dizendo o único herdeiro. Coisas da vida acontecem, né, pessoal? Às vezes o português estava aqui, tinha um relacionamento estreito com uma pessoa, convivia maritalmente, moravam juntos,
passavam 4, 3 dias juntos, e aí só que ele não comunicou ao irmão, então união estável aí, convivência aí numa boa. Olha só, no nosso queridíssimo caso aqui, cabe a ação de consignação de pagamento da empresa, a empresa não vai se meter nessa bronca aí, nessa celeuma aí, esse imbróglio que foi criado entre um e outro, entre o irmão e a companheira do nosso queridíssimo Juarez, o portuguesinho Juarez. Então, a gente vai mover a ação de consignação e pagamento, beleza? A empresa Luz do Céu tinha a sede em Salvador, onde ele trabalhava, não é? Então, a empresa Luz do Céu vai entrar com a consignação e pagamento, vai dirigir a vara do trabalho de Salvador. Então, vamos qualificar a empresa Luz do Céu apenas com o nome qualificação, porque não consta aqui CNPJ, endereço, domicílio dela. Vamos falar sobre... Vamos ingressar com ação, propor ação de consignação e pagamento contra, e aí a gente vem para os nossos queridíssimos acionados, que a gente vai chamar de consignados, tanto Carla Mendes quanto João Cândido, certo? Os dois vão figurar. Bom, pessoal, passado isso aí, a gente lembra que consignação e pagamento vai ter valor da causa, mas não vai ter custos processuais. Vamos, nos fatos e fundamentos jurídicos, nós vamos falar que a empresa que Juarez trabalhou para a empresa. Vamos falar qual foi a data de início de admissão, 4 de fevereiro de 2017. Vamos dizer que ele foi despedido em 30 de janeiro de 2019 e que estava marcado, datado para 3 de fevereiro de 2019 o pagamento das rescisões e a homologação da rescisão contratual na Delegacia de Trabalho, quando no dia anterior, dia 2 de fevereiro de 2019, dia de nosso queridíssimo Iemanjá, a gente teve a rescisão contratual, a morte do nosso Juarez, do trabalhador. Pronto. Falamos o que tinha que falar, vamos para a fundamentação jurídica, vamos dizer agora, vamos alongar só informando que Carla e João Cândido se apresentaram como supostos herdeiros, únicos herdeiros, cada um se dizendo exclusivo, herdeiro exclusivo do falecido, do decujus. Vamos informar que ele tem parcelas a receber, quais sejam, vai dizer que tem aviso prévio, salário, e aí a gente vai copiar igualzinho, Miguel, igualzinho, pessoal. Por quê? Primeira ação de consignação e pagamento, você tem que informar o que é que você está consignando, qual é o objeto da consignação. E depois a gente vai ter a obrigação de falar os valores. Lembra que na reclamação trabalhista é certo, determinado e líquido? Aqui é a mesma coisa, certo, determinado e líquido. E ainda digo mais, lá na ação de consignação e pagamento a gente vai trazer todos aqueles documentos pertinentes à relação contratual, ao contrato de trabalho. Inclusive agora vamos trazer também aquele termo de rescisão do contrato de trabalho. Tá bom, galera? Então, discriminamos tudo. Vamos aplicar o CPC, porque a CLT não diz nada. Tem que estar patrocinado, vamos estar patrocinado por advogado, beleza? Ação em natureza cível. Então, ações em natureza cíveis sempre exigem o patrocínio de advogado, comando da segurança, como a consignação e pagamento, vai ter. E lá embaixo a gente vai pedir o quê? Primeiro, a gente vai pedir a notificação, a citação dos dois. Em relação à empresa, a empresa quer cair fora, a empresa quer consignar, quer pagar. Aqui a gente tem dúvida em quem é que vai pagar. Quem é que vai falar isso? O juiz. O juiz do trabalho, quando ele receber, ele vai ter lá outros dois pedidos da empresa. Primeiro, que o juiz declare que o contrato de trabalho, que as obrigações trabalhistas foram quitadas, pagas, e depois vai determinar a extinção do contrato de trabalho. Então a empresa pede os dois, faz os dois pedidos, tá certo, pessoal? Os dois pedidos e fica resguardada. Só lembrando que a gente vai ter o valor da causa e caso as
partes res, a parte consignada, Carla e João entrem em consenso, tenham um consenso, pode o juiz do trabalho liberar o valor para eles. Do contrário, caso haja um imbróglio maior, o que é que o juiz do trabalho vai fazer? Vai pedir que seja aberto, vai dar um prazo para ser aberto um inventário extrajudicial, um inventário judicial, ou qualquer forma de habilitação do espólio de Juarez, para que o espólio de Juarez, então titular desse direito, ele receba. Então vai ser depositado lá no juízo sucessório. Depositou no juízo sucessório, é com as partes. Tá ok, pessoal? Então, a gente finaliza isso aí. Lá, durante a ação, tanto o Carla quanto o João, eles vão poder pedir, pleitear uma reconversão, horas extras, ou então discutir os valores que estavam sendo pagos, pode dizer que estava errado, enfim, eles podem fazer o que melhor quiserem, uma defesa, eles vão ser notificados para apresentar a defesa. Então, na defesa, eles podem dizer que o valor não está correto e fazer um pedido reconvencional, fazer um pedido que dizer que o valor era ainda maior, não era só aquilo ali, o valor era maior. Tá bom? Finalizando aí, questão, processozinho, ó, fácil, moleza, bacana. Tá certo? Um abraço para vocês, tudo de bom, bons estudos aí. E aí a gente vai se falando.